Larguei tudo no Brasil para vir ser au pair. Valeu a pena? Hello guys, sejam bem-vindos a mais um vídeo. Hoje a gente tá aqui para responder uma pergunta que não tem resposta. Que é basicamente, vale a pena você largar tudo no Brasil e vir para a França para ser au pair? Para fazer seu intercâmbio, ou seja só para fazer o intercâmbio e ir embora de volta pro Brasil, seja para fazer o intercâmbio e tentar uma vida aqui, tentar uma graduação, enfim. Vale a pena? É uma dúvida muito comum e que chega com muita frequência lá no meu Instagram, porque geralmente as pessoas querem saber a minha opinião sobre isso. Vale a pena eu largar toda a minha vida aqui, tipo, dar uma pausa de verdade na vida pra ir viver isso lá fora? Você se arrependeu ou não? Inclusive, eu fiz até um podcast sobre esse assunto, né? Sobre valeu a pena ou não, já tem um tempinho, vou deixar o link aqui na descrição pra quem quiser ouvir. Mas enfim, aqui a gente vai complementar o assunto do podcast, enfim, falar sobre as minhas outras percepções agora, depois de quase 4 anos morando na França, tá, 3 anos e meio, mas tá mais para 3 anos e meio do que 4, mas enfim. Quando a gente pergunta vale a pena, seja qual for a questão que vem em seguida, a gente tem a ideia de uma pergunta muito aberta, porque vale a pena para quem? Vale a pena sob quais circunstâncias? Qual é o contexto da sua vida? Então, bom, vamos discorrer aqui. A gente não tem resposta nenhuma, a gente só tem perguntas, reflexões, questionamentos, e aí a gente vai no final disso pesar os prós e os contras para descobrir se vale a pena, porque cada pessoa tem que descobrir sozinha se vai valer a pena ou não. Cada pessoa que vem para o intercâmbio, em qualquer lugar que seja para fazer o au pair ou só para estudar, essa pessoa ela vai ter uma percepção diferente do que as outras pessoas que fazem ou já fizeram esse mesmo tipo de intercâmbio. Até porque as circunstâncias são muito diferentes, né? Cada um vai para uma família diferente, trabalhar para crianças diferentes, em uma cidade diferente, então não tem como uma experiência ser igual à outra. Por isso que eu sempre digo, não se baseie pela vida de ninguém, porque a sua experiência como intercambista vai ser uma experiência muito única, que tem muito a ver com toda a sua escolha de família, cidade, crianças e tudo, e toda a sua adaptação em relação a isso. Porque pode ser que uma coisa que pra você é bom, pra outra pessoa não é, uma coisa que você aceita, outra pessoa não aceitaria. Enfim, é uma experiência muito única e eu tenho que ter essa delicadeza de falar sobre isso aqui pra que você não se baseie na vida de ninguém, muito menos na minha, porque você vai ter a sua própria experiência quando você chegar e depois você vai conseguir dizer se vale a pena ou não. Mas uma coisa que vale a pena a gente pensar é que qual é o seu estilo de vida no Brasil? Porque quando a gente vem como intercambista, principalmente para fazer o au pair, mas enfim, qualquer tipo de intercâmbio, a gente chega no país e a gente não é mais aquela referência que a gente costuma ser no Brasil. A gente não tem mais aquela profissão, então se você tem, nossa, eu sou advogada, eu sou psicóloga. Se você tem esse negócio de gostar de ser isso, você, ao fazer o intercâmbio, você é só uma intercambista. Você não é uma advogada, você é só uma intercambista. E muitas pessoas têm dificuldade de lidar com isso, com o fato de sair do seu país em que você já tem um título socialmente super bem aceito e ir para um outro país onde você é só uma intercambista, só uma estudante, só uma pessoa comum. Não que advogadas não sejam pessoas comuns, mas assim, acho que deu para entender um pouco a referência. Outra coisa é, como que é a sua vida financeira no Brasil? Você, tipo, já tem que se sustentar sozinha, você é responsável pelas suas contas, você que trabalha e ganha seu próprio dinheiro para pagar suas coisas, você depende dos seus pais. Se você depende, é uma situação legal de dependência, tipo assim, ganha uma mesada super boa todo mês para fazer o que você quiser. Ou, tipo, não, seus pais não têm muita grana e daí você, consequentemente, não tem muitos luxos. Então, assim, por que que isso é importante de você refletir? Porque toda situação confortável ou desconfortável que você tenha no Brasil, ela vai mudar quando você vier para o intercâmbio. O que isso significa? Se você tem uma vida super confortável, financeira e tal, não tem muito perrengue, quando você vier, principalmente porque a gente muda já da moeda, né? Então, mesmo que a gente tenha uma vida confortável, se a gente continuar com esse mesmo valor, a gente vai receber muito menos, né, com a conversão para euro. Então, mesmo que seus pais continuem te ajudando, você vai ter muito menos dinheiro. Se eles não continuarem te ajudando, você vai ter que se virar sozinha, e esse se virar sozinha é que dá um boom, às vezes, na gente, um susto, assim,
que eu tinha uma vida super confortável e aí eu tenho que vir pra, tipo, trabalhar muito, porque o au pair a gente trabalha bastante, é muito cansativo, são muitas horas, mesmo que você faça o máximo de horas ali, que não são muitas, são 25, mas são muito cansativas essas horas, muito ativas, com criança, que é um desgaste emocional em outro idioma, em outra cultura. E daí o fato de você morar na casa da família, se for o caso, se você for morar na casa da família, e daí você tem que ficar o tempo todo seguindo regras de outra casa, de outras pessoas, de pessoas que você não conhece direito. Então, é muito desgastante essa situação. Então, é claro que se você vive uma vida super confortável no Brasil, talvez seja um boom, assim, na sua, assim, sei lá, na sua mente, que você chegou pra vir pra um lugar que você é menos confortável do que você estaria no Brasil. E isso pode ser que você pense, não valeria a pena pra mim, porque é isso, você não vai chegar aqui e vão te estender um tapete vermelho, que você está chegando e, tipo, te tratarem super como se você fosse a rainha da Inglaterra. Isso não acontece. Se alguém te promete isso, é mentira, isso não acontece. Você vai chegar aqui, você pode ser super bem tratada pela família, ou não, ou só ser uma pessoa normal ali, mais uma pessoa na casa da família, ou pode ser que a família realmente te acolha, enfim, te instale e te trate bem, muito melhor do que, enfim, o esperado. Porém, você nunca vai se sentir como você se sente na sua casa, no seu país e etc. E já é diferente de uma pessoa que vem, sei lá, de uma situação um pouco menos favorizada no Brasil, porque ela vai vir para ganhar em euro, ela vai ganhar mais do que ela ganhava em real, o poder de compra é melhor, porque aqui a gente tem acesso um pouco mais fácil a, sei lá, coisas que a gente não teria, que é, por exemplo, o meu caso, né, no Brasil, eu não teria condição de pagar um iPhone à vista, por exemplo. Nunca, assim. E aqui eu posso, porque ele custa menos de um salário mínimo. Então, esse tipo de coisa pra mim valeu a pena, sabe? O fato de eu não ser muito favorizada financeiramente no Brasil, e aí eu vir pra uma situação em que eu ganho em euro, eu tenho acesso a coisas que eu não teria no Brasil. Então, pra mim faz dizer, vale a pena. Agora, profissionalmente, muitas pessoas dizem, vale a pena fazer essa pausa na carreira pra vir, né, ser uma pessoa que volta do zero, assim, meio que ser estudante, igual eu falei no início, né? Eu sou uma advogada no Brasil e aí eu tenho que fazer uma pausa para ir estudar, será que vale a pena? Ou eu tenho um super cargo no Brasil que eu ganho super bem, ou eu sou concursada, sei lá, tenho um super cargo no Brasil que eu ganho super bem. Vale a pena eu largar tudo isso e ir pro intercâmbio? Quando a gente pensa nisso, é interessante a gente pensar no qual é o seu objetivo com o intercâmbio? Porque se você não tiver um objetivo claro sobre o que você quer fazer no intercâmbio, você não consegue decidir se vale a pena ou não. Se o seu objetivo for só, sei lá, vir passar um tempo e conhecer outras coisas, talvez não valha a pena. Porque você tá, como você disse, deixando uma carreira super sólida. Mas se o seu objetivo de repente for aprender o francês, porque para o seu trabalho isso pode ser interessante, para o seu currículo, você pode ganhar mais, você pode ter outras oportunidades de subir de cargo, alguma coisa do tipo, ou você pode aprender francês para poder fazer um mestrado em francês na França, e isso vai agregar no seu currículo também profissionalmente, vai te trazer boas oportunidades quando você voltar para o Brasil. Quando você pensa e consegue descrever qual é o seu objetivo com o intercâmbio, você consegue pensar, sim, se eu vou progredir, né, eu tô aqui nesse cargo, ele já é bom, mas se eu tiver mais coisas aqui para agregar, eu vou só progredir, aí vale a pena. A gente pode chegar a essa conclusão que vale a pena sim. Outra coisa é, principalmente sobre a parte do concursado, né? Muita gente fala, eu sou concursada e tal, se eu desistir, eu não tenho como voltar para o Brasil e continuar no mesmo emprego, porque é diferente de empresas privadas, às vezes a gente consegue negociar e falar, só vou passar um tempo fora, e daí vocês contratam, sei lá, um estagiário, e daí quando eu voltar eu tenho meu emprego garantido. A gente pode tentar, se for uma opção, daí super vale a pena. Você passou um ano fora, voltou, não quer dizer que você vai ter o seu emprego garantido, porque, né, de repente eles acham uma pessoa melhor que você e daí não querem mais te contratar. Tô brincando. Aquelas com síndrome do impostor. Mas não quer dizer que é garantido, mas a gente pode tentar se são empresas privadas.
Agora, se são concursadas, é difícil, né? Você não tem como ter essa garantia de que você vai voltar e o seu emprego vai estar lá. Porém, eu te faço a pergunta: você passou uma vez nesse concurso, você não é capaz de passar de novo? Você não pode tentar, talvez, quando você voltar, um concurso melhor? Ou você não pode, enquanto você estiver fazendo o seu intercâmbio, estudar mais e tentar um cargo mais alto no concurso? Então, são várias questões que você mesma tem que se perguntar ou pesquisar sobre a sua área, sua profissão, seu emprego e descobrir se isso é possível ou não. De um modo geral, o que a gente pode falar sobre vale a pena fazer intercâmbio, largar tudo no Brasil e vir fazer um intercâmbio? A minha resposta é sempre vale. Por quê? Apesar de ser uma pergunta muito aberta, né, e depende muito do seu contexto de vida, dificilmente um intercâmbio vai te fazer regredir em nível de conhecimento ou algo do tipo, ao invés de te fazer crescer, ao invés de agregar na sua vida. Então só dá para ir para frente, assim, só dá para você aprender coisas, ou seja, aprender uma língua, ou seja, sei lá, visitar vários países se for o que você quer, o que agrega muito culturalmente, ou poder fazer, sei lá, uma graduação, um mestrado na França, o que muda muito também se você tem um diploma francês e você volta para o Brasil com essa especialização, esse diploma é uma coisa que agrega muito, ou decidir construir uma vida no país, o que agrega muito em quesito qualidade de vida. E isso não quer dizer que você não vai ter perrengue, porque o perrengue ele sempre vem, principalmente no início. Você não conhece nada, você não fala a língua do país direito, você tá vindo meio que no escuro, porque não tem como ter uma garantia de que essa família que você vai ser au pair é uma boa família, ou que você vai se entender com eles, porque às vezes você até consegue falar com a ex-au pair e descobrir que são pessoas de boa índole, mas quando você chega, você não consegue se adaptar, porque isso acontece, né? O nosso santo não bate com o santo da pessoa, e a gente não consegue se adaptar, porque, enfim, costumes diferentes e tudo isso. Mas além desses perrengues, a gente pode resolvê-los e, enfim, seguir em frente e tentar buscar uma experiência boa, que seja mudando de família ou mudando de país, enfim, não importa, mas buscando uma experiência diferente e uma experiência boa. Isso sempre vai ser baseado em agregar. Dificilmente você vai retroceder, não tem como, sabe? Aprendizado é sempre aprendizado e isso é maravilhoso. Antes de vir, eu não tinha noção da quantidade de coisas que eu seria capaz de fazer morando na França, assim, não só em nível de aprender o idioma, mas assim, de viajar, de conhecer gente, de saber sobre outras coisas, outras possibilidades, de ganhar muito mais dinheiro do que eu ganhava no Brasil, de poder investir em coisas que eu sempre quis, enfim, comprar um MacBook, por exemplo, que eu jamais seria capaz de comprar no Brasil, estudar coisas que eu não teria condição de pagar no Brasil, tipo, eu fiz uma especialização na PUC online e custa R$ 900 por mês uma especialização lá. Eu não seria capaz, no Brasil, de poder pagar essa especialização com esse preço mensal, e eu pude pagar morando aqui, então meio que pra mim a experiência tem muito a ver com o dinheiro que eu recebo hoje, mas tem muito a ver com a experiência em si, com tudo que eu fui capaz de aprender e proporcionar para minha família. E família é um dos outros tópicos, né? Vale a pena a gente deixar a nossa família por um momento no Brasil para poder vir para cá. Eu acho que depende muito quando você viaja, quando você faz esse intercâmbio, você abre mão de muitas coisas no Brasil. E uma delas, né, essa coisa principal, é deixar de fazer parte do dia a dia de pessoas que você gosta, e essa parte é difícil. Você vai perder datas importantes, você vai perder ver o crescimento de perto de pessoas que você gosta, tipo a minha irmã, ela é muito pequena, ela era muito pequena quando eu saí do Brasil, e agora ela já tá, tipo, super mocinha e grande, e ela não me conhece, porque eu perdi muita parte do crescimento dela, né? Eu já tô aqui há quase 4 anos, então essa parte é uma parte que me dói. Se eu pudesse fazer diferente, eu tentaria fazer diferente, mas jamais anulando tudo que eu vivi nesses 4 anos aqui na França, porque eu não gostaria de voltar a ser a pessoa que eu era antes de vir morar aqui. Então, quando você decide fazer um intercâmbio, você tem que saber que a vida no Brasil ela vai continuar. Então as pessoas, às vezes a gente não tem muito essa noção, eu não pensava nisso, eu não tinha tanto isso tão claro na minha cabeça, que a vida das pessoas ia continuar seguindo e que parece que, enfim, vai todo mundo ficar aqui me esperando pra quando eu voltar tá tudo igual.
E na verdade, quando a gente volta, tá tudo igual, mas diferente, né? As pessoas continuaram vivendo e elas envelheceram e elas se casaram e elas mudaram e elas, enfim, elas continuaram vivendo a vida delas sem a gente. E isso às vezes é um pouco difícil, porque a gente sai esperando que tudo fique numa grande pausa e que quando a gente volte, tudo ainda esteja lá. E não acontece dessa forma. E apesar de tudo isso, né, eu perdi, por exemplo, quando meu avô faleceu, eu não tava lá pra poder ficar do lado do meu pai, eu não tava lá pra poder, enfim, ser um pouco parte desse momento difícil da família. E eu tive que viver isso sozinha, então foi um luto mais estendido. E daí, quando eu visitei o Brasil, eu ainda tinha a sensação que eu ia encontrar meu avô, e daí ele não tava, então é sempre difícil falar sobre essa parte, então talvez para você também seja uma parte muito delicada de falar, eu vou sair daqui e pessoas vão ficar aqui, e essas pessoas, enfim, pode ser que seja a última vez que eu veja elas, mas o que a gente tem que saber é que quando a gente sai para fazer um intercâmbio, a gente ganha muitas coisas, mas a gente perde outras, que são esses momentos que a gente não tem como controlar. E a gente tem que assumir o risco de falar, essa foi a minha escolha, eu não posso só viver em função de outras pessoas, só viver em função de eu preciso estar presente em todos os momentos da vida dessas pessoas, porque por mais importante que essas pessoas sejam na sua vida, ninguém vai realizar o seu sonho no seu lugar. E às vezes pode ser muito tarde, às vezes você passou da idade, ou você, enfim, casou, teve filho, e fica complicado de você realizar esse sonho, né, esse intercâmbio, viver tudo isso, porque você não pode mais, você não tem mais essa oportunidade. Então, às vezes, vale a pena, sim, a gente esperar, a gente fazer essa pausa na nossa vida no Brasil, para poder vir viver 1 ano, 2, e arcar com as consequências de que, nesse tempo, as pessoas do Brasil, elas continuam vivendo, as rotinas delas continuam, né, em frente, e você passa a perder esses momentos, e você tem que se reinventar, e você tem que construir sua base de amigos nesse novo lugar que você tá morando, e é todo um processo de se reinventar, de poder ser o seu próprio porto seguro nesse novo lugar, porque só tem você, não tem mais colinho de mamãe, não tem mais os avós, não tem mais todo esse carinho e esse acolhimento que a gente recebe do nosso país. Mas apesar disso tudo, eu acho que tem uma parte boa nesse quesito família, é que eu, sendo a primeira pessoa que fez intercâmbio na minha família, a primeira pessoa que fala um outro idioma na minha família, pude dar essa oportunidade para outras pessoas, tipo meu pai e meu irmão, que vieram me visitar, e foi a primeira vez deles em um avião. Foi a primeira vez deles saindo do país, foi a primeira vez deles conhecendo um pouco do mundo, um pouco, enfim, do que eu vivo aqui, um pouco da Europa. Então, foi a primeira vez deles e que não teria acontecido, pelo menos não tão cedo, se eu não morasse aqui, se eu não pudesse dar esse abrigo para eles aqui, se eu não pudesse incentivar, porque o meu pai, ele estava motivado a fazer isso, porque eu estou aqui, e ele não estaria motivado se eu não estivesse morando aqui, já conhecendo um pouco daqui. Também incentivei depois, motivei um pouco meu irmão a aprender uma outra língua, dando para ele meios que ele pudesse fazer isso sozinho, enfim, e ele também se motivou pelo fato de poder vir e falar outro idioma, e a minha irmã pequena também, que começou a fazer inglês por esse negócio todo de minha irmã mora fora, então eu vou poder, enfim, também fazer isso. Então, o fato de você poder dar a oportunidade de outras pessoas fazerem isso, abrir o caminho daquela pessoa para que ela possa também, de repente, fazer o seu próprio intercâmbio ou fazer uma viagem, inspirar essas pessoas é muito gratificante, poder fornecer isso para pessoas que não poderiam, se não fosse você, assim, tipo, não que eles não poderiam, mas assim, que eles talvez não tivessem essa motivação de fazer. E agora no próximo ano a minha mãe, que tá querendo vir, também nunca viajou de avião, não tem passaporte. Enfim, então é toda uma questão que eu pude fazer eles experimentarem coisas novas, e pra mim isso foi muito gratificante. Então, o contexto que fica nesse vídeo é: vale a pena?
vale, pra mim valeu muito a pena, tanto é que eu não quero nem mais voltar pro Brasil, mesmo sabendo todas as consequências que isso vai trazer, né? Tipo, as pessoas vão continuar vivendo a vida delas e eu vou ficar lá aparecendo uma vez por ano para viver um pouquinho da vida delas com elas. Mas, de um modo geral, acho que pra mim isso me agregou muito. Eu consegui uma qualidade de vida muito melhor do que eu tinha no Brasil. Profissionalmente, isso me agregou demais também e acho que valeu muito a pena. Espero que valha a pena pra você também. Mas o que eu sempre digo é que desistir não é falhar. Se você chegar e você não gostar, você sempre pode ir embora. Se você passar um mês, dois e sentir que não é o seu lugar, que não tá valendo a pena, que você não vai ser capaz de conseguir ficar até o fim, você sempre pode pegar suas coisas e voltar pro Brasil e vai ter sido uma experiência maravilhosa de 2 meses. Enfim, o tempo que você tiver ficado. Então, não hesite em testar uma coisa sabendo que pode dar errado, porque tudo pode dar errado e desistir não é falhar. Falhar é você nem tentar porque você tá com medo de dar errado. Então, enfim, espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Foi um vídeo um pouco mais sério pra falar sobre esse assunto, porque é o futuro, né, da gente, são as nossas vidas, enfim. E não esquece de deixar o like nesse vídeo e se inscrever nesse canal. Muito obrigada por me assistir até aqui e até mais!